Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui no centro de treinamento da Frigocenter para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre esse carinha aqui, que é o controle de cabine das unidades acopladas e elétricas da Samurai. Esse aqui é o controle que vai lá dentro da cabine do caminhão e é onde o motorista consegue ver todas as informações da unidade condensadora e do evaporador. Mostrando aqui mais de perto a parte elétrica, então você tem aqui a central de controle, onde está tudo aqui, parte de acionamento do motor elétrico, então as contatoras, disjuntor de proteção, seletor de tensão, todos os itens de proteção do motor elétrico estão aqui. E você tem as placas de relés, que são o que aciona todos os componentes de corrente contínua. Então você tem os relés e os fusíveis de proteção. Aqui a gente tem o Syscort, que é o cérebro do equipamento, então todas as informações vêm para cá e são armazenadas aqui no Data Logger interno. Temos aqui a placa de Wi-Fi, que é o que faz a conexão via Wi-Fi quando você está próximo do equipamento, e etiqueta de identificação, a IHM, que é o controle de cabine. Essa peça que vai lá dentro da cabine, que é onde você consegue se comunicar com a placa. Então vocês podem ver que é uma peça bem pequenininha, você consegue encaixar ela em qualquer lugar e é somente um cabo que vai até lá, um cabo de comunicação. Você espetou ele aqui, tá pronto, tá funcionando o equipamento. Agora então aqui a gente consegue ver melhor, eu foquei bem a câmera no controle de cabine, então essa é a tela que vai lá dentro da cabine e que o motorista vai ter acesso, vai ver as informações do que acontece. Então a gente pode ver que ela é uma tela com uma boa resolução, ela é uma tela LCD, então você consegue ter mais informações do que aquela simples tela de LED. Aqui a gente tem a tela inicial, onde a gente tem a temperatura principal, menos 8.8, que seria a temperatura do baú, e nesse caso a gente está simulando como se houvesse a divisória. Então ele está falando que a temperatura da divisória está 25 graus. Aqui em cima a gente tem uma barra mostrando o status do equipamento. Então agora ele está com o status anticiclo porque eu acabei de desligar a máquina. Eu desliguei ela para conseguir fazer o vídeo, que senão faz muito barulho, mas depois eu ligo para vocês verem ela funcionando. Então depois de um tempo ela, sem você operar, ela apaga sozinha a luz, né? Então apertando qualquer botão ela volta a acender. Então aqui a gente tem o status de anticiclo, que é só informando que a máquina acabou de desligar. Aqui o primeiro LED é se ele está ligado ou desligado. Depois aqui do lado a gente tem uma sirenezinha, que é em caso de alarme ele acende. O terceiro é a simbologia de que ele está ligado no modo elétrico, então vocês podem ver que a tomada está ligada, então agora ele está no modo elétrico. Essa barrinha aqui é da divisória, quando ela está em operação ele acende aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Informação de porta, então a porta está fechada, esse retângulo aqui é o símbolo de porta. Ventiladores do evaporador, compressor e degelo. Então quando o símbolo está apagado é porque o componente está desligado, e com o símbolo totalmente fechado, totalmente coberto, preenchido, quer dizer que o componente está em funcionamento. E se a gente for passando aqui com a seta para baixo, essas são as telas que o operador consegue ter acesso. Então ele tem essa primeira tela onde ele vai fazer a configuração básica de set point do baú, que seria o set point principal, e o set point da divisória para quando você tem divisória. Então se ele quiser vir aqui, ele só dá um enter nessa tela, começa a piscar, ele faz a alteração aqui. Eu vou, por exemplo, alterar para menos 20, divisória eu não quero. Aqui é para se você quiser fazer um degelo, então aqui tá no não. Se você muda para sim e dá enter, ele vai te pedir para confirmar se você realmente quer fazer um degelo. No caso aqui eu vou dar um ESC. Se você quiser fazer o degelo, ele vai iniciar sozinho e vai terminar na hora que terminar de descongelar todo o evaporador. Ele tem um sensor que mede isso. Se não, ele também faz automaticamente. Você pode programar de quantas em quantas horas você quer que ele faça o degelo automaticamente. Depois aqui a gente tem o parâmetro de habilitar divisória, então vocês podem ver que ele está sim. Se eu venho aqui eu digo não, eu não tenho divisória, não tenho duas temperaturas. Ele automaticamente, vocês podem ver, ó, ele sumiu o símbolo aqui, a barrinha, ó, se eu ponho sim, ele mostra uma barrinha. Se eu mudo para não, ele some. E se a gente for lá para a tela inicial dando um ESC, vocês podem ver que some a temperatura de divisória. Então você não precisa ter um termostato, um item à parte para controlar a divisória. Tudo isso é feito diretamente por aqui. Então vou voltar lá, vou pôr divisória assim. Aqui são leituras de segurança do equipamento, então algumas leituras como temperatura de sucção e descarga que eles servem, além de monitorar e entender como o equipamento está funcionando, ele tem diversas funções de proteção da máquina. Então são apenas leituras. Aqui são leituras para você saber o primeiro item, compressor AC, é o compressor acoplado, nesse momento ele está desligado, o compressor elétrico também está desligado,
condensador. Aqui são as informações gerais de como está a máquina, todos os ventiladores do evaporador desligados, solenoide de degelo desligado e ventilador da divisória também desligado agora. Aqui são as informações de segurança, se a porta está fechada ou não. Por exemplo, eu vou abrir a nossa porta, vocês podem ver, ele já dá um aviso, ó, porta aberta, e ele mostra ali que ela está aberta. Deixa eu dar um ESC e eu vou até aquela tela novamente. Vocês podem ver aqui que ele está com um símbolozinho de aberto. Na hora que eu fechar a porta, ele fecha sozinho e passa a mostrar aqui no símbolo também. Então vamos descer aqui. Então, como eu estava mostrando da divisória, os sensores aqui, pressostatos, disjuntor também está ok, e ele está me mostrando aqui que nesse momento ele está ligado no elétrico em 220 volts. Se tivesse em 380, ele ia mostrar aí, ele detecta sozinho a tensão e se está ligado ou não no elétrico. E aqui é uma parte de orímetro do equipamento. Então, essa máquina especificamente que a gente está aqui mostrando, que é uma máquina que está no nosso centro de treinamento, ela tem um total de 227 horas e 25 minutos de operação. Isso seria mais ou menos como o odômetro do carro, não tem como apagar. Ele mostra a vida inteira do equipamento. Então essa máquina ela já está funcionando aqui há 227 horas e 25 minutos. Essa é a vida dela. E embaixo você tem um alerta, que esse alerta agora está 16 horas e 47 minutos. O que é esse alerta? É desde a última manutenção. Então o que acontece? Quando você para o carro para fazer a revisão, você para o veículo num autorizado, ele vai fazer a revisão, ele vai vir aqui nesse reset de horas e vai pôr que sim. Nesse caso você pode ver que ele está dizendo, ó, sem acesso, porque você tem que ter uma senha específica para isso, que só os autorizados têm. Que aí ele consegue logar com a senha dele, ir lá, resetar, e esse alerta aqui de horas, que está 16 horas, vai para 0. Então ele vai te avisar automaticamente a cada 700 horas de operação que você precisa fazer a manutenção. Vai aparecer aqui uma chavinha aqui no cantinho mostrando a manutenção, e aí depois que você fizer a manutenção, autorizado zera e essa chave some. Então esse aqui são o menu básico do equipamento, tá? Então aqui a gente tem seta para cima e para baixo para passar os parâmetros, o Enter, aqui é o alarme, então se eu quiser ver os alarmes eu aperto aqui, nesse momento está sem alarme, mas a gente pode ver o histórico apertando o Enter, e aí ele me mostra aqui alguns alarmes, por exemplo, ele me fala que deu alarme do disjuntor do elétrico, o disjuntor que alimenta o motor. Esse alarme ocorreu às 19 horas e 18 minutos do dia 19/1. Evento Start, foi a hora que deu o alarme. E depois o evento Stop, 1 minuto depois, às 19h17, normalizou. Então você tem evento Stop. Isso pelo Web Samurai é até mais fácil de ver. E depois a gente tem, aqui estando na tela inicial, você aperta o botão do meio aqui, que é o de ligar a unidade e o Enter ao mesmo tempo, e ele vai te pedir uma senha. Você tem vários níveis de senha, mas só para exemplificar aqui eu vou mostrar, a gente vai entrar sem senha nenhuma, a gente consegue ver os parâmetros. Então você tem operação manual, isso aqui é um item bem interessante. Se você tem a senha do nível de manutenção, você consegue, por exemplo, forçar o equipamento a entrar em manual para fazer um teste. Você consegue, por exemplo, resetar o número de horas dele. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa unidade, o compressor elétrico. Ele está me dizendo que esse compressor elétrico, ó, horas de funcionamento, ele tem 13 horas de funcionamento. Então o que acontece? É a mesma coisa do odômetro, ele está contando toda a vida útil desse componente. Aí você teve um problema, teve que trocar o compressor elétrico, o autorizado vem aqui no reset de horas, ele dá Enter, não vai deixar eu fazer isso porque eu não estou com a senha de manutenção, e ele consegue resetar esse número de horas para que saiba quantas horas tem de funcionamento até que você teve uma falha, uma maneira de você poder controlar. E todos os itens têm o compressor elétrico, o condensador, o ventilador 1 do evaporador, o ventilador 2, o 3, aqui é só a solenoide de degelo para se você quiser forçar ela, o ventilador de divisória e aqui novamente o compressor acoplado. E aí além disso você tem algumas outras configurações que no dia a dia o operador não vai usar, é mais para um nível de oficina autorizada poder fazer os ajustes de sensores, o modo de controle do equipamento, carga default é algo que a gente faz de fábrica para dizer qual equipamento que é, configuração de data e hora. Então essa daqui é uma informação que às vezes você tem que corrigir para ver se está corretamente configurado. Isso é muito importante para o datalogger, para ele registrar os horários corretamente. Logout para você sair, e aqui informação geral, versão de software, de BIOS e outras informações gerais do equipamento. E agora eu vou ligar ele um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então a gente está nessa tela inicial, apertou esse botão do meio e segurou. Olha lá, ele mostra aqui status partindo, então ele já acendeu aqui que está ligado, já ligou o ventilador de divisória aqui e daqui a pouco ele vai iniciar a unidade ligando ela gradativamente.
Então agora ele já ligou o compressor, mas ele ainda não ligou o ventilador do evaporador. Ele vai esperar que o evaporador resfrie para então ele ligar. Ó, agora ele começou a ligar. A gente pode ver que entrou o ventilador 1, agora o 2 do evaporador e daqui a pouco vai entrar o 3. Esse método de ligar o equipamento é para você não criar uma sobrecarga no veículo. Então ele vai ligando cada carga gradativamente. Então, uma vez que ele ligou cada carga, agora o equipamento está funcionando normalmente. Se a gente der um ESC, a gente vê aqui, ó, status refrigeração, a temperatura da divisória, a gente vê agora que ela está ligada aqui o ventilador divisória. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que o contrário, eu vou desligar a máquina. Segurei o botão, ele desligou a máquina. Vou simular aqui, por exemplo, um alarme do equipamento para vocês verem, tá? Então vou simular aqui que deu um alarme no disjuntor, caiu o disjuntor do compressor, por exemplo. Então vou desligar ele aqui, olha lá, ele já indica na tela alarme ativo. Então eu sei que nesse momento a gente tem um alarme que tá ativo, né? Então a gente consegue vir aqui na tela, apertar o botão de alarme e ele já diz pra gente, ó, disjuntor do elétrico. Então eu sei que foi o disjuntor da unidade que caiu. E ele tá me indicando aqui que tá aceso a sirenezinha. Eu vou normalizar esse alarme, você vê que ela apaga. Volta aqui no status, agora está sem alarme, mas ele vai ficar armazenado no Datalogger. Bom, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, liga pra gente que a gente vai ter o prazer de responder e te ajudar. E se você quiser vídeo sobre algum outro conteúdo também, deixa aqui embaixo que a gente responde. E também a gente está deixando aqui no link embaixo algumas informações. Tem um vídeo anterior onde a gente fala mais detalhes sobre essa unidade. Também tem um outro vídeo que é o Web Samurai, onde a gente explica a ferramenta via web para você acessar todas as informações do equipamento. Então não deixa de dar uma olhadinha nesses vídeos e até a próxima. Obrigado!